Essa pra mim é uma das prioridades máximas do Palmeiras nesse mercado de transferências. Gustavo Gomes é capitão e titular, Fux foi uma excelente surpresa e o Benedetti tem potencial, só que Mikael não deu certo e o Murilo teve mais um ano de instabilidade. Hoje é dia de analisar a zaga do Palmeiras, vem comigo! Aqui no Análise Verdão a gente já analisou o elenco posição por posição e no último vídeo falou mais sobre a necessidade de contratar um 5. Hoje nós vamos não só analisar a necessidade de ter mais um zagueiro no elenco, como também traçar um perfil de contratação para esse jogador, e aí eu quero saber aqui nos comentários quem você traria. E para chegar a esse perfil a gente precisa entender o que o time exige taticamente dessa função dentro de campo. Porque marcando através de encaixes individuais, o Palmeiras muitas vezes precisa que o seu zagueiro casse um adversário em posições diferentes do campo, como pelos lados ou entre linhas. Ou seja, para começar o zagueiro já não pode ser muito lento, né? Porque um time como o Palmeiras vai precisar ocupar muitas vezes o campo de ataque, pressionar alto a saída do adversário, e isso vai exigir que o defensor recupere a profundidade antes dos adversários. E também não pode ser ruim com bola, né? Tem que ter qualidade com a bola no pé, porque no futebol moderno, com os times pressionando alto cada vez melhor e também sabendo muito bem tirar os espaços em bloco baixo, o zagueiro é muitas vezes esse primeiro armador do time, é muitas vezes o jogador que mais tem a bola no jogo, ele precisa saber construir. Em 2025, inclusive, deu pra ver o impacto positivo que o Bruno Fux teve no jogo ofensivo do Palmeiras, através da sua capacidade de passes verticais, de bater linhas de marcação através disso, né? E em contrapartida também deu pra ver o quanto que prejudica o seu zagueiro só bicar a bola pra frente sem nenhum critério se desfazer da bola, né? E isso vale inclusive pra diferentes formações, tá? Até porque a gente não sabe se o Abel planeja o Palmeiras pro ano que vem jogando com 2 zagueiros e 2 laterais, ou numa formação com 3 zagueiros e linha de 5. Se for com 2 zagueiros, o Palmeiras precisa de atletas capazes de construir sob pressão, acelerar o jogo quando necessário e defender uma longa parte do campo. Se for com 3, os zagueiros dos lados se tornam ainda mais responsáveis por dar continuidade às jogadas e equilibrar cobertura e progressão. Fora que nesse caso você precisaria de uma quantidade maior de zagueiros no elenco, né, para dar conta do calendário. E hoje o grupo de zagueiros do Palmeiras tá claramente insuficiente, como eu já adiantei para vocês no início do vídeo. O Gomes tem muita liderança, ainda é o melhor do país em defender a sua própria área e vai muito bem bloqueando finalizações e ganhando disputas aéreas, só que já tem 33 anos e não ajuda muito o time com a bola. O Murilo teve ótimos anos de 2022 e 2023, só que nas últimas temporadas passou a oscilar muito mais. Até segue sendo um zagueiro veloz, com uma boa capacidade de cobertura, só que esse ano conviveu com lesões e apresentou quedas de desempenho que ficaram ainda mais marcantes nos jogos de maior peso. O Bruno Fux é o melhor do elenco construindo, tem um ótimo passe, muita clareza para progredir o jogo. Porém, como o Palmeiras exige um zagueiro que saiba sustentar o bloco alto do time, a lentidão do Fux acaba atrapalhando em alguns momentos, com ele chegando atrasado em alguns lances e limitando seu encaixe em cenários de maior agressividade sem bola. O Mikael até teve um finalzinho de Paulista ali que empolgou a torcida, mas depois desse recorte não conseguiu sustentar um desempenho em alto rendimento. Defensivamente falhou muito e ofensivamente nem de longe conseguiu entregar aquilo que o Abel esperava para um zagueiro canhoto que ele tanto pedia na fase ofensiva. E o quinto dessa lista é o Benedetti, né, que chegou a ser integrado ao profissional no início da temporada, mas ainda muito jovem, né, em processo de maturação, teve algumas oportunidades no Paulista, mas não conseguiu se destacar tanto. Ao longo da temporada ele voltou pro sub-20 para seguir o seu processo de desenvolvimento e agora no finalzinho de 2025 voltou a ter algumas oportunidades e correspondeu bem. Mas é aquilo, né, ainda é um jogador muito novo, que está em formação e que ainda pode e deve oscilar, então não dá pra colocar nele todas as expectativas do mundo. E aí vale lembrar que a falta de zagueiros reservas de confiança acabou colaborando muito pra esse ano ruim do Palmeiras em vários momentos-chave da temporada. Lá na final do Paulistão, por exemplo, o Palmeiras teve Murilo e Mikael como dupla de zaga contra o Corinthians e foi derrotado. Inclusive, o único gol marcado nos 180 minutos dessa final foi do Yuri Alberto no Allianz Parque com falha do zagueiro alviverde. Depois
Depois, no Mundial de Clubes contra o Chelsea, o Palmeiras sofreu com muitas suspensões e teve que jogar com Bruno Fux e Mikael como dupla. Foi mais um jogo ruim do ponto de vista defensivo. A Copa do Brasil contra o Corinthians é um outro exemplo, teve o jogo contra o Santos na Vila, enfim. Eu acho que eu já convenci você de que, de fato, o Palmeiras precisa buscar um novo zagueiro no mercado, né? Mas que tipo de zagueiro? Porque não pode ser qualquer um também. Algumas coisas que eu citei no vídeo já dão as pistas, né? Capacidade de recuperação das costas, capacidade de vencer duelos, iniciativa para construir através de conduções e passes verticais, e ainda tem os bônus, né? Vamos chamar assim, como experiência jogando em linha de 4 e linha de 5 e ser canhoto. E essa aí é polêmica, né? Eu sei, ele tem que ser canhoto? Eu vou te falar que ajudaria bastante, só que o mais importante é ele ser bom. Precisa ter um perfil de titular absoluto, um zagueiro provado e não uma aposta. Isso é inegociável, é o primeiro ponto. O Mikael, por exemplo, é canhoto, mas não entrega o nível que o time precisa com e sem bola. Então não é sobre ser canhoto por ser canhoto, é sobre o que o canhoto bom pode te oferecer para o modelo de jogo. Pode parecer que é besteira, mas faz sim diferença, tá? São detalhes finos ali que muitas vezes a gente não percebe, mas que podem sim ajudar o time dentro de campo. Por exemplo, o ângulo do passe. Vejam aqui como o canhoto ele consegue fazer esse passe por fora, criando um arco que se afasta do marcador imediato. O destro, nessa mesma jogada, tende a dar um passe cuja trajetória se aproxima do marcador, é mais fácil de interceptar. Ou se nesse mesmo caso o zagueiro precisa conduzir para encontrar um passe, vejam como o canhoto ele conduz para fora, abrindo as linhas de passe. O destro, conduzindo nessa mesma situação, ele traz a bola para dentro, acaba fechando a maioria das linhas de passe, limitando ele e facilitando a pressão rival. No domínio, o canhoto já consegue girar o corpo pro corredor lateral, né? Já dominando a bola, levando essa bola à frente aberto, espaçando o adversário e acelerando essa circulação sem um esforço extra, né? Pro destro, esse giro costuma ser menos natural, mais lento, fora que vai ter que usar a perna ruim. Ah, e aí tem outro ponto importante, né? O canhoto, quando ele conduz essa bola por ali e perde, geralmente ele vai perder pra fora, pra linha lateral que tá ali do lado dele. O destro, quando ele conduz pra dentro, se ele perder essa bola, ele vai perder no corredor central, né? Onde o risco é muito maior. E o canhoto, ele também vai lidar melhor com aquelas bolas que giram da direita pra esquerda e ele pode dominar orientado e já acelerar ali no primeiro toque. A condução dele, nesse caso, protege mais a bola porque o pé de apoio vira um escudo contra o marcador imediato ali da primeira linha. E tudo isso falando ofensivamente, né? Porque defensivamente ainda tem outros detalhes, como a facilidade para cortar cruzamentos vindos ali da direita, né? O pé dominante ajuda muito aqui, sem falar que ele tem uma facilidade maior de induzir o atacante para a linha de fundo, né? Isso faz com mais naturalidade para o pé bom dele, evitando que o jogador entre para dentro em direção ao gol. E aí você que é inteligente já tá pensando, pô, mas não é a mesma coisa do destro pela direita? Por que tá inventando tudo isso? Sim, meus amigos, é a mesma coisa, só que a gente destaca o canhoto pelo simples fato de que é mais raro, tem menos pessoas canhotas do que destros no mundo. Até por isso, o zagueiro destro, desde a sua formação, ele aprende a jogar pelos dois lados, porque é muito comum você ter dois zagueiros destros no time, então um deles vai ter que jogar pela esquerda numa dupla de zaga. Uma dupla de dois zagueiros canhotos, aí é mais difícil, né? Então assim, são detalhes, mas é fato, um zagueiro canhoto bom ali, abre o campo, amplia as soluções com bola, amplia as possibilidades e ajuda na estrutura. Não à toa, hoje a melhor dupla de zaga do Brasil é composta por um destro e um canhoto, ambos bons defensores e com qualidade com bola. E ampliando pro mundo inteiro, isso não muda não, tá? A melhor dupla de zaga do mundo hoje também é um zagueiro destro e um zagueiro canhoto, bons defensores e bons construtores. Mas de novo, tá? Quero reiterar, tem que ser bom. Isso que é o mais importante. Se for um destro, mas que seja de alto nível, capaz de compensar tudo isso com técnica, com leitura, tá tudo certo. E aí vale a gente até voltar um pouco no tempo e lembrar como era a dupla de zaga do Palmeiras em 2022, porque ali Gomes e Murilo entregavam um equilíbrio que hoje não conseguem mais. O Gomes naquele ano jogou quase 60 partidas e mesmo assim mantinha uma regularidade absurda. Conseguia defender bem a própria área, era essencial na recomposição e recuperação do time, com números bem interessantes de cortes, interceptações
interceptações e recuperações. E o Murilo, no seu primeiro ano de Palmeiras, talvez vivendo o melhor momento da carreira, né? Ele ganhava mais duelos pelo alto do que o próprio Gomes, dava agressividade para subir a linha e tinha uma condução que deixava a saída de bola mais fluida. E claro, os limites com bola dos dois sempre estiveram ali, né? Nunca foram novidade, só que defensivamente não tinha o que falar, era uma dupla extremamente confiável. Agora, quando a gente avança pro cenário de 2025, o retrato muda e muda bastante, tá? Olha só o comparativo. O Gomes continua sendo aquele jogador que você quer dentro da própria área. Leitura rápida, imposição física, duelo forte, corte limpo. Ele ainda resolve muita coisa ali, sustenta defensivamente, mas já não tem a mesma capacidade de correr em campo aberto, de girar rápido, de reagir quando o Palmeiras precisa defender alto. E com a bola os problemas continuam. O Murilo com a bola ainda agrega conduzindo, mas quando precisa entregar algo além disso, um passe mais agressivo, uma bola mais vertical, ele raramente acerta. Fica naquele limbo ali entre tentar progredir e ao mesmo tempo não conseguir transformar a jogada em vantagem real. E como eu falei, a irregularidade também virou parte do pacote. Lesões, oscilações e partidas fracas justamente nos jogos grandes. E aí entra o Fux. O que ele faz com a bola, poucos zagueiros fazem no Brasil, tá? Ele quebra linhas, acelera o jogo, encontra passes verticais ali como rotina. É de longe o zagueiro mais qualificado do elenco construindo. Só que quando o time sobe a linha, aparece o outro lado. Falta explosão, falta giro, falta aquele primeiro passo que decide uma transição defensiva. Ele lê muito bem o jogo, antecipa, intercepta, só que quando o campo fica grande, a falta de velocidade pesa demais. Cada um desses jogadores pode ser útil em cenários específicos, mas falta uma unanimidade para voltar a dar segurança para a última linha do Palmeiras. E por tudo isso, eu vejo como prioridade a contratação de um zagueiro para 2026. Só que não é só contratar, tá? Vale lembrar isso, porque agora nessa série de vídeos, já que a gente tá aqui dezembro, janeiro, a gente tá falando de mercado, de contratação, mas tudo depende muito também da organização do time sem bola. O Palmeiras não foi mal em 2025 porque tava faltando um zagueiro, foi porque o time estava muitas vezes desorganizado defensivamente e isso é função do Abel, precisa trabalhar melhor essa questão aí na próxima temporada. E ó, se você não percebeu, a gente publicou na quinta-feira uma análise do elenco posição por posição, elencamos as nossas prioridades de contratação e agora estamos fazendo vídeos para cada uma dessas prioridades, né? Explicando os motivos, traçando um perfil aí para contratação. Já foi do volante, hoje foi do zagueiro e nos próximos dias tem mais, então inscreva-se aqui no Análise Verdão para não perder. Comenta aqui embaixo quem você quer ver no Palmeiras, quero saber, manda aqui nos comentários, mas não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo, porque é reta final de ano, o Palmeiras não tá mais jogando, mas a gente não para de trabalhar não, viu? Então vem com a gente. Inclusive, nesse clima natalino, se você quiser dar um presente de Natal para Análise Verdão e se dar um presente também de Natal, vire membro do nosso canal, meus amigos. A oportunidade está aqui, agora, nesse clima natalino, porque no nosso clube de membros aqui, você tem acesso a diversos benefícios exclusivos, como vídeos inéditos, grupo com a gente no WhatsApp, prioridade de resposta nos comentários e nas lives, enfim, tem muita coisa bacana que você pode ter acesso sendo membro do nosso canal e você ainda ajuda a gente, olha só que beleza, ajuda o Análise Verdão a seguir produzindo conteúdo. Se você gosta da maneira com que a gente faz aqui os nossos vídeos, considere virar membro, é só clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo, do ladinho do botão de inscrição que você já clicou, né? Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo e o hype também, hein? Porque quando você deixa o hype, esse vídeo pode chegar a mais palmeirenses e aí quem sabe não aparece pro Anderson Barros, né? E ó, tá aqui na tela, se você ainda não viu a análise que a gente fez aqui no canal do porquê o Palmeiras precisa contratar um 5, um volante, talvez seja a prioridade número 1 dessa janela de transferências. Então está aqui, é só você clicar no vídeo que tá na sua tela para assistir agora mesmo.